3 com uma simples pergunta para você. Para você começar no lash lifting, você precisa ter uma maca boa, uma cadeira boa para atender a sua cliente, certo? Eu te levei a responder que sim, mas a resposta certa é não. Você não precisa de nada na estrutura para começar. E nessa aula eu vou te provar o porquê, além de te mostrar quais os materiais eu uso, qual a estrutura que você vai precisar, quanto custa para começar. Então já pega papel e caneta, porque eu já vou começar mostrando todos os materiais que você vai precisar ter. Primeiro de todos, você vai precisar sim ter algum sabonete de higienização, algum shampoozinho aí para estar higienizando os cílios da sua cliente. E para a ferramenta que você vai utilizar para fazer isso, você pode usar tanto um pincel para higienizar e fazer o movimento de vai e vem, movimento circular, quanto a própria escovinha. O ideal é que você tenha escovinhas, pode ser essa aqui descartável, pode ser essa aqui de silicone também. O ideal é que você tenha para higienizar essas ferramentas, ok? É importante também que você tenha um soro fisiológico. Isso para se caso algum produto cair dentro do olho da cliente, você conseguir lavar ali na hora. Então eu sempre tenho comigo um soro fisiológico. Além de tudo, também eu tenho água filtrada, beleza? Você pode colocar tanto em embalagens que fazem esse pump aqui, quanto em spray também, que você apenas aperta. A água filtrada é importante para você remover o excesso de sujidades, de sabão, ou às vezes até de determinado demaquilante que você usa também. Se caso a cliente estiver de rímel, o ideal é que você tenha um demaquilante bifásico para remover tudo e a água para tirar esse demaquilante. Você vai precisar de um DAPEN também. Esse DAPEN aqui é de vidro, mas pode ser de plástico, pode ser o da sua preferência, para você fazer ali a misturinha da tintura, porque nós também vamos pintar esses cílios de pretinho. Você vai precisar então de alguma tintura da marca da sua preferência com um oxidante, para que você misture e aplique no olho, nos cílios da sua cliente. Para aplicar essa tintura nos cílios, eu gosto de usar uma escovinha interdental. Ela é muito menor do que essas escovinhas tradicionais que a gente está acostumada a usar, tá? Então ela já vem inclusive alinhando isso tudo para já otimizar o nosso trabalho. Algodão, não preciso nem falar, hiper necessário ter aí muita quantidade, mas mais ainda você vai precisar de cotonete. Cotonete é uma ferramenta que a gente usa muito para remover produtos mais minuciosos. A gente tem que ter mais controle na hora de fazer o lash lifting. Por isso, cotonete à vontade. Também gosto muito de usar micro brushes. É como se fosse um mini cotonete para você aplicar o produto ou às vezes remover, conferir alguma coisa. É como se fosse um pincelzinho pequeno de precisão na hora que a gente vai se maquiar. Ele é exatamente perfeito para essas partes em que o cotonete já fica muito grande. Além disso, lip brush, sim, aquele aplicadorzinho que você acha que serve só para batom, só para gloss, a gente vai usar ele aqui também. Ele é muito eficaz na hora de acoplar o fio no molde, na hora de simplesmente tirar, fazer esse movimento de vai e vem, de deslizamento, ele é muito eficaz. Os moldes, famosos moldes, vamos precisar de, no mínimo aí, uns 2, para começar, a gente precisa de uns 2 formatos. Aqui eu tenho vários formatos, a gente tem esse aqui que é um molde mais plano, no caso, ele tem a borda infinita, ele não tem aba, né? Então ele é todo inteiriço. Eu tenho também esses moldes aqui que são classificados como russos, mas no caso eles são híbridos, então eles são bem coringas para vários tipos de cílios. Temos os moldes clássicos também, que são planos, que são esses moldes nuvem, que tem a aba de nuvem aqui. Temos moldes circulares também, que eles são um pouco mais arredondados aí na hora de colocar nos cílios. As informações de qual você vai usar em cada caso, eu explico melhor lá dentro do Profissão Lash Lifter. Mas o ideal para você começar é que você tenha pelo menos 2 tipos, para você conseguir atender uma maior gama de pálpebras e cílios e objetivos da sua cliente. Sobre os produtos em si, que a gente vai conseguir fazer o remolde destes cílios,
Temos várias marcas hoje no mercado. Antes era apenas uma, pouquíssimas, mas graças ao crescimento dessa profissão, cada vez mais a gente vê mais variedade de marcas e empresas criando produtos para o lash lift. Eu inclusive tenho algumas importadas, tenho várias marcas. Sobre marcas e kits que você vai escolher, o ideal é que você escolha alguma regularizada pela Anvisa. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu contei para vocês a história que eu comecei com um curso que não me passou muito embasamento, não me passou muito conhecimento teórico. Então eu comecei com um kit que era proibido pela Anvisa. Talvez você até conheça, talvez já tenham até te indicado, que é aquele da Iconskin, tem várias maneiras de pronunciar. E então, quando eu fiz os meus estudos sozinha, vi lá artigos científicos, pesquisei realmente no site da Anvisa, eu vi que esse produto ele era não só não regularizado pela Anvisa, mas também proibido o uso, proibido o comércio, proibido até ter no seu estabelecimento. Então, muito cuidado com as informações que você escuta na internet e que você acha que são verdade absoluta. Temos também vários tipos de cola no mercado, temos colas líquidas, temos colas em balme. Você precisa entender qual você vai se adaptar melhor. Essas colas são usadas para a gente acoplar o fio no molde, para a gente conseguir fazer a aplicação do produto e conseguir mudar o formato desse fio. Hoje a gente tem várias marcas no mercado, eu já testei várias e eu tenho realmente uma tabela lá dentro do Profissão Lash Lifter explicando sobre cada marca, sobre como funciona cada cola, cada produto e também cada hidratação. A gente no final faz o tratamento desse fio, a gente faz a nutrição e também temos várias opções aí. Mas o ideal é que você consiga entender todas essas etapas, porque de nada adianta você ter o melhor kit, eu te falar, compre esse, eu te falar, compre essa cola, compre essa hidratação, compre o melhor produto, a melhor ferramenta, o melhor material, se você não sabe a técnica. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, você ter a melhor câmera profissional para fazer vídeos e fotos se você não sabe configurar. Então, para se destacar como lash lifter, você precisa entender sobre a técnica em si, os procedimentos, os possíveis erros, como proceder. E para finalizar os materiais, a gente tem uma fitinha, é uma fitinha que a gente usa para segurar os fios no molde, os fios no lugar, tá? E além disso, os pentinhos. Os pentinhos são os responsáveis pelo alinhamento dos fios, para que eles fiquem bem paralelos, para que nenhum fique cruzado e quando a cliente abrir o olho, eles estarem todos direcionados para o lugar certo. Esses pentinhos aqui são os responsáveis pelo alinhamento daqueles fios que são bem bagunçados. De material, para você ter ideia, é exatamente isso que eu uso e cabe aqui neste organizador, que eu posso levar para qualquer lugar. Inclusive, cabe dentro de uma necessaire desse tamanho que você pode ir atender na casa da cliente. Vamos começar a falar sobre estrutura agora. Onde você vai atender? Quanto você gasta? Nesses materiais aqui, como um todo, se você for investir em tudo hoje, para começar amanhã no lash lifting, você vai gastar de 800 a R$1.000, mas espera que melhora. Isso daqui vai render simplesmente 40 atendimentos em média para você. Então, quando você divide quanto você gasta por quanto rende, você tem um número entre 20 e 25 reais. É o seu custo por procedimento. Você gasta entre 20 e 25 reais com a sua cliente. Beleza, Carol, mas e onde eu vou atender? Quando eu comprar a maca, eu tenho que comprar a maca, eu tenho que comprar uma luz, ou eu tenho que alugar um estúdio, ou eu tenho que comprar um mocho para eu sentar e atender a cliente e não doer as minhas costas? Escuta bem o que eu vou te falar. Lembra quando eu falei que você não precisava gastar com nada na estrutura? É R$0, é de graça. Quando eu vou atender em outra cidade, eu atendo na casa da cliente. Eu vou tirar isso daqui para te falar melhor. Quando eu atendo em outra cidade, eu vou até a casa da cliente. Ela deita na cama dela. Você pega 2 cadeiras, uma para ficar atrás e conseguir manusear aqui os olhos dela e uma para ficar do seu lado,
para que você coloque os produtos que cabe numa cadeira. A luz do dia, você vai atender de dia, não vai precisar gastar com LED, com ring light, nem com abajur, tá? E você vai conseguir tirar todo o seu lucro sem gastar na estrutura. O seu gasto total vai ser só com isso daqui. E olha que tem muitos materiais aqui que você nem precisa repor. Esse aqui é um que vai durar para sempre. Os pincéis também vão durar para sempre. A maioria das coisas aqui dura muito. Os moldes duram muito. Por isso eu estou te provando que é um procedimento muito lucrativo. Eu tenho as minhas alunas que me falam sempre, eu sempre recebo esse tipo de depoimento, mas eu tenho um depoimento em específico que a minha aluna me mandou que ela conseguiu marcar as 5 primeiras modelos dela na sala dela, na sala dentro da casa dela, e começou a fazer lash lift. Em outro depoimento também, é uma aluna que me mandou que não tem espaço ainda, mas ela optou por começar atendendo em domicílio e ainda cobra mais caro por isso, porque ela vai até a cliente dela. Então é como se fosse um tratamento VIP, digamos. Quando eu comecei atendendo na casa da minha mãe, com uma maca que mais balançava do que ficava parada. Ela não era muito fixa, sabe? Então, quando a cliente sentava e deitava na maca, dava até medo de cair. Mas logo depois eu montei o meu estúdio, mandei fazer uma maca personalizada para mim, mandei pintar todas as paredes, comprei luzes, comprei um mocho certo. É tudo um processo. Não tenha vergonha de ser iniciante. Então, lembra do desafio que a gente fez na última aula sobre quanto você vai cobrar, quanto você pode ganhar? Agora é o momento em que você vai fazer uma conta simples para mim. Vamos supor que você colocou que vai cobrar R$150. Você acabou de descobrir que o seu custo por cliente vai ser simplesmente R$25. O seu lucro vai ser 125. Se na aula passada eu te falei sobre faturamento, quanto você pode chegar, nessa aqui eu vou te falar sobre lucro bruto. Você vai pegar quanto você imagina ganhar, vamos supor que você imagina ganhar 3.000 no mês. Você vai dividir pela quantidade de clientes que você vai precisar fazer. Então lembra na última aula que o desafio foi você colocar quantos clientes você vai atender no mês, quanto você vai ganhar? Agora é o momento em que eu vou te explicar a diferença entre faturamento e lucro bruto. Se você pega uma determinada quantidade de clientes que você atende no mês, vamos supor que você colocou 20, que você vai atender uma por dia útil do mês. 20 vezes 125 vai ser o seu lucro bruto. 20 vezes 150 vai ser o seu faturamento. Perceba que o lucro é muito próximo do faturamento. Não é uma profissão que demanda muito gasto. Esse é o diferencial. E ainda comparando com outras profissões, na maquiagem eu não conseguia ver retorno financeiro tanto quanto eu vejo no lash lifting. Eu só comecei a ver dinheiro na conta quando eu comecei a atender lash lifting. Inclusive lá dentro do Profissão Lash Lifter eu tenho uma aula sobre precificação bem avançada. Mas vamos ao desafio final da nossa aula 3. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu comecei fazendo uma pergunta, vou finalizar fazendo outra. O que te impede de começar no lash lifting hoje? Não vale falar dinheiro. Não vale falar, Carol, não tenho dinheiro, Carol, realmente não tem condições. Isso não vale. Isso não vale aqui nessa pergunta, nesse jogo que a gente está fazendo. Quando eu te pergunto o que é que te impede de começar hoje, sem ser dinheiro, o que é que vem na sua mente? Eu sei que vem alguma coisa, eu não vou dar nem exemplo aqui. Vem alguma coisa. Eu quero que você pega isso que está na sua cabeça. Que você vai lá no meu direct agora e você manda isso. Mas embaixo, eu quero que você apresente 3 soluções para esse problema que está te travando. Você mesma vai fazer isso. Eu quero te instigar esse problema e a solução. Vai lá, escreve SPL3 para eu saber que é desse desafio que a gente está falando. E logo embaixo você vai mandar esse problema e as 3 soluções para ele. Aqui embaixo também tá uma lista com os materiais que eu uso no lash lifting hoje. É só clicar para ter acesso e eu te espero na nossa próxima aula. A aula 4, eu vou te falar como conseguir as primeiras clientes.